Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos resolver mais uma questão da segunda fase do ITA de 2019 para a admissão em 2020. Então, vamos lá. Questão número 3. Uma mola de constante elástica K presa a um bloco de massa m sobre um plano inclinado de ângulo α em relação à horizontal, onde interage entre superfícies num atrito de coeficiente μ. Com um bloco deslocado forçadamente para baixo, a mola é distendida até um comprimento x igual a d da posição x igual a zero. Quando livre em seu comprimento natural, a partir do repouso, o bloco é então liberado e se inicia o movimento oscilatório. Pedem-se as possíveis posições finais xf de parada do bloco após cessar o movimento oscilatório em função das grandezas intervenientes, o gráfico da quantidade de movimento p do bloco em função da coordenada x, considerando o intervalo de tempo compreendido entre o início do movimento e o instante da sua primeira parada. Bom, pessoal, essa é a questão em que você vai tentar ganhar o meio ponto. Tá? Claro, né, supondo que os dois itens valham a mesma coisa, a letra A é bem clássica, tá? É a condição de equilíbrio do bloco no plano inclinado. Você já deve ter feito várias questões dessa daí. A letra B, você pensa ali na quantidade de movimento, velocidade, energia, então você já tem uma ideia de como começar. O final dessa questão é que vai ser um pouquinho mais difícil. Mas vamos lá, vamos focar primeiro na letra A. Então aqui está o desenho. E por que tem dois desenhos? Bom, numa situação, o bloco, eu vou colocar aqui ele com tendência de subir. E se ele tem tendência de subir, é porque a FAT vai estar aqui para baixo. Vou marcar ela aqui embaixo. E na segunda situação, o bloco está com tendência de descer. E aí, se ele tem tendência de descer, é porque a FAT vai estar aqui para cima. Então, são os dois casos que a gente vai analisar, tá certo? O que a gente sabe sobre a FAT? A gente sabe a FAT máxima, né? Que é μ vezes a normal. Então, a FAT que está atuando aqui, ela tem que ser menor ou igual a essa FAT máxima. Ou seja, a FAT que nós colocarmos é menor ou igual a μ vezes a normal. Certo? Bom, então, vamos marcar agora as outras duas forças. O que nós temos? O peso e a normal. E lembra que a normal, né, é perpendicular à superfície. E, além disso, nessa questão, nós vamos ter a força elástica. Observa o seguinte, na situação de baixo, a mola vai estar esticada, né? Então, a força elástica vai tentar trazer o corpo de volta aqui para cima. Na segunda situação, a mola ela vai estar comprimida, né? Então, a força elástica vai estar empurrando o corpo de volta lá para baixo. Vamos agora escrever as componentes do peso. Vamos lembrar aqui que a componente que a gente chama aqui de Px, né? Que é essa componente paralela ao plano inclinado, ela vale P seno de alfa, onde alfa é o ângulo aqui do plano inclinado. E a outra componente, que está aqui, geralmente a gente chama de Py, é P cosseno de alfa. E com isso, pessoal, você pode apagar a força-peso. Então, você vai trabalhar agora com as suas componentes, tá certo? Em cima, vamos só marcar aqui a força, que a gente já sabe qual o valor dela, que a gente escreveu embaixo. Tem o Px e aqui tem o Py. Então, na primeira condição de equilíbrio, né, vamos chamar de situação 1, também vai valer para a situação 2, tá? A normal é igual ao Py, né? Que é P cosseno alfa. E no eixo x, nós vamos ter que Px mais a fel tem que ser igual a FAT. Então, quem vai ser o Px é mg seno de alfa mais
a força elástica, que é Kx, igual a Φ. Mas a Φ a gente sabe uma coisa sobre ela. Ela é menor ou igual a μ vezes a normal. E a normal é o peso cosseno de alfa. Foi em vermelho que a gente colocou aqui. Então, nós podemos reescrever, vamos chamar isso aqui de x1, né? Então, o kx1 vai ser menor ou igual a μmg cosseno alfa menos mg seno de alfa. Você pode passar o k para o outro lado dividindo, e o mg você pode botar em evidência, né? Então vai dar mg sobre k, que multiplica μ cosseno alfa menos seno alfa. Lembra que isso aqui é em módulo, tá, pessoal? Esse x1 que a gente está calculando já é em módulo, então isso aqui também vai ter que estar em módulo, certo? Isso é importante para que a gente defina depois o intervalo de comprimentos, né, do x1. Agora vamos para a situação 2. Essa situação 2 aqui, a primeira linha em vermelho é a mesma coisa, tá? A segunda linha que muda, porque vai ser px mais a Φ igual a fel. Então, vou deixar o vermelho ali mesmo. Então, px mais Φ igual a fel. Ou seja, quem é a Φ? A Φ é a fel, que é Kx, vou chamar aqui de x2, menos mg seno alfa. E a gente sabe que, né, isso é a Φ, tem que ser menor ou igual a μ mg cosseno alfa. Então, o x2 ele vai ser menor ou igual a... Bota de novo, né, o mg em evidência, divide pelo k, né, repara que vai ficar igual em cima, só que com sinal de mais. Então, é μ cosseno alfa mais seno alfa. Aqui a gente tem que se preocupar com o módulo, né, porque é uma soma. Então, esse termo aqui com certeza vai dar positivo, tá? Então, o nosso x de parada, ele tem que estar... ele tem que estar entre esses dois valores, né? Então, só ajustando aqui eu botei igual, né? Na verdade é maior ou igual, tá? Maior ou igual porque, né, quando a gente botou o módulo aqui. Então, o nosso x, ele vai ter que estar entre esse valor do x1, nosso x de parada, né, chamou de xf, e o valor do x2, tá certo? Então, você pode escrever mg sobre k, que multiplica módulo, né, de μ cosseno alfa menos seno alfa, menor ou igual a xf, menor ou igual a mg sobre k, μ cosseno alfa mais seno alfa. Está aqui a resposta da letra A. Veja que esse não é um item tão difícil, tá certo? Talvez esse módulo aqui possa atrapalhar um pouco, mas você consegue fazer a marcação das forças e a situação de equilíbrio. Agora, nós vamos para o cálculo do momento. Bom, e para isso, nós vamos usar a conservação da energia. Nós vamos pensar o seguinte: como a mola ela tem uma deformação limite aqui, né? Tipo, o cara puxa essa mola e ela fica deformada de um valor d em relação à situação que a gente chama de x igual a zero, né? Com a mola relaxada. Então, a gente vai tentar usar esse cara para poder fazer a conservação da energia. Então, vamos fazer um desenho aqui para simplificar. Então, aqui eu só marquei as posições, tá certo? Não vou desenhar um bloquinho não para não poluir a figura. Essa posição de máxima aqui, deformação, eu vou usar como uma referência de energia potencial gravitacional igual a zero. Tá? Porque lembra que é mgh e o h é sempre relativo. Então, você define um zero
e calcula todas as alturas a partir dali. Então, por exemplo, você vai ter essa altura daqui para calcular a energia potencial gravitacional. E veja que essa altura, ó, fechando esse triângulo, aqui é alfa, né? Então, H sobre essa distância daqui, que é a hipotenusa, tá certo? Que é d menos x, é igual a seno alfa. Né? Então, você tem aqui o valor do H, que é d menos x seno alfa. Agora, vamos lá, conservar a energia. Aqui é a situação, vamos chamar de inicial. Aqui é a situação final que a gente está usando. As energias têm que ser as mesmas. Então, vai ficar energia inicial, que vale kd ao quadrado sobre 2, né? Só tem potencial elástica. No final, tem elástica. Tem potencial gravitacional. E tem energia cinética. E aí eu vou colocar aqui em cima uma forma legal da gente calcular a energia cinética. Você conhece com certeza mv ao quadrado sobre 2, não é? Que você pode escrever assim, ó, P2 sobre 2m. Né? O que é isso? Se você multiplicar por m em cima e embaixo, m vezes v é o momento. Então, P2 sobre 2m também é uma forma de você calcular a energia cinética. E nesse caso vai ser útil porque, bom, a gente quer exatamente o valor do P em relação ao X. Só faltou nós formarmos aqui o trabalho da FAT. E aí o trabalho da FAT, né, para trazer o corpo daqui até aqui. Então vai ser a FAT. A gente está considerando aqui que a FAT estática é igual a FAT cinética, tá? Porque ele só deu um valor de μ aí, vezes o ΔS. Né? A FAT nós já vimos, é μ vezes a normal. Lembrando que aqui é cinético, tá? Então é μmg cosseno alfa. E o ΔS, que vale d menos x. Então, agora sim, nós temos uma equação completa para o cálculo da quantidade de movimento. Então, vamos só reescrever aqui. P2 sobre 2m mais mgh, que é d menos x seno alfa, mais kx ao quadrado sobre 2, mais μmg cosseno alfa vezes d menos x, igual a kd ao quadrado sobre 2. Tá certo? Então você pode, se quiser, isolar o P aqui, né, para achar a solução, uma equação. Então você vai ficar com raiz, então uma raizona assim, né, de menos km vezes x ao quadrado, que é esse termo x ao quadrado passando para o outro lado, menos mg seno alfa vezes d menos x, menos o μmg seno alfa, né? Então vamos fazer o seguinte, botar em evidência aqui o mg vezes d menos x. E aí quando esse 2m for para o outro lado multiplicando, né, que vai ficar 2m ao quadrado. E aí isso daqui multiplica seno alfa mais μ cosseno alfa. Mais o 2m vai cortar com esse 2 aqui, né? Então vai dar km vezes d ao quadrado. Essa é a fórmula do momento. Para nós encontrarmos os pontos de parada, né, basta nós colocarmos o momento igual a zero. Então, P igual a zero são os pontos de parada. Claro que a gente vai achar alguma solução parecida com o que a gente já viu, tá?
Então, esse termo aqui de dentro, menos kmx² menos 2m2g d menos x seno alfa mais μ cosseno alfa mais kmd², isso tem que dar zero. Claro que você pode fazer um Bhaskaras aqui, tá certo? Mas vamos colocar isso de uma forma bonita. X². Aí olha só, eu vou passar tudo para lá, para a direita, tá? Ou multiplicar por menos 1, tanto faz. E vou dividir por km também, para que esse cara aqui possa cortar. E aí quando você fizer isso, e fizer a distributiva aqui, ó, você vai ficar com o x, vai ficar menos 2mg sobre k, que multiplica seno alfa mais μ cosseno alfa, vezes o x, certo? Mais, ó, aqui vai cortar tudo, né? Então vai sobrar só d². E o outro termo, vamos botar aqui primeiro, vai sobrar 2mg sobre k vezes seno alfa mais μ cosseno alfa vezes d. Aí eu vou fazer o seguinte, pessoal. Tá, vê se eu posso fazer isso. Botei o d em evidência. Isso aqui vai dar zero. Você fala, pô, eu vou ter que fazer Bhaskaras nisso? Não precisa. Porque se você chamar esse cara aqui de A, então você vai ter a expressão que é o seguinte, x² menos a vezes x mais a menos d vezes d. Qual é a solução? O x1 é o próprio d, né? E o x2 é esse a menos d aqui que a gente colocou. Veja se a soma não dá a e o produto não é a menos d vezes d. Tá certo? Então, por acaso, as soluções elas são razoavelmente imediatas. Bom, agora mas você precisa também descobrir a equação da cônica, né? Bom, para descobrir a equação da cônica, você tem que voltar aqui nessa equação grandona. Ou pode ser nessa primeira daqui. Tá? E você tem que perceber uma coisa. Você tem p² e você tem x². Né? E como você quer um gráfico p por x, esse gráfico p por x, ele vai... são os dois valores, né, que você tem que colocar como variáveis. Tá? Você tem um p² e tem um x². Então ele vai ser alguma cônica. Tá? Provavelmente vai ser alguma cônica. Então, uma dica é você tentar completar quadrados para poder encontrar o valor dessa cônica. Então, eu vou usar essa expressão aqui, ó, para completar quadrados. Tá certo? Então, está aqui a nossa expressão. A gente pode simplificar um pouquinho, né, sumindo com esse mg μ seno alfa, chamar tudo de azão. Então, isso daqui é azão vezes d. Isso facilita um pouquinho a representação. Na hora da prova é legal você fazer isso. Tá certo? Bom, e aqui é que entra a parte do você poder completar quadrados. Né? Que se você completar quadrado,
você consegue escrever um x menos alguma coisa elevado ao quadrado. A vantagem de você fazer isso é que você agora vai ficar assim, ó. Então, analisando aqui o completar quadrados, eu vou somar dos dois lados esse termo aqui, ó, a sobre raiz de 2k ao quadrado. Claro, dos dois lados, tá certo? Você não pode alterar a fração. Então, isso vai ficar P2 sobre 2m mais raiz de k sobre 2x mais a sobre raiz de 2k ao quadrado. Tá certo? Isso vai ser igual a kd ao quadrado menos AD mais esse vermelho. Pessoal, isso tudo é uma constante só, né? Eu vou chamar de C. Tá certo? E aí, ó, você pode também colocar esse termo aqui em evidência, né? E passar para baixo dividindo, só para que você possa ficar assim, ó, P2 sobre 2m mais x menos. Esse vai ficar assim, tá? Coloquei o raiz de k sobre 2 ao quadrado em evidência e passei ele dividindo, por isso ficou 2 sobre k. E qual a ideia de fazer isso? Bom, vou dividir por c de novo. Complicada a conta, não tá? Mas agora acabou. Porque você vai ter P2 sobre alguma coisa positiva, que eu vou arbitrariamente chamar de A2. E aqui tem uma coisa positiva também que eu vou chamar de B2. Esse termo aqui você pode chamar de x0, tá? Igual a 1. Finalmente, né? Então isso daqui, pessoal, é uma cônica conhecida, tá certo? Isso é uma elipse com centros em 0 e x0, que é esse A sobre K, né? Vai voltando aí tudo que a gente fez. O eixo maior é igual a A, o eixo menor é igual a B. Quer dizer, os eixos, né, são iguais a A e B. A gente não sabe necessariamente quem é maior, quem é o menor. Então vamos desenhar o gráfico que vai ficar assim, ó. Então está aqui a nossa elipse completa, tá? Aqui está o P, aqui está o X. Aqui é um pouquinho mais para o lado, né? Mais ou menos aqui está o centro, que é o x0. Esses dois pontos são os pontos que nós encontramos antes, que são as raízes das equações, tá? x1 e x2, também estão lá em cima os valores. E o importante aqui, pessoal, também, é que, como a gente está desenhando um gráfico do módulo, né, do momento, então o P não vai ser negativo, né? Não tem como acontecer essa parte de baixo aqui. Então vou apagar esse pedacinho de baixo, tá certo? Claro que como figura matemática tem que ser completa, mas na verdade, dada aquela raiz quadrada, a gente só vai ter esse pedaço aqui de cima para a quantidade de movimento. Então tá aí, como eu falei, né, a letra B é super difícil, então talvez seja a questão mais longa que a gente vai fazer aí dessa prova. Não era uma questão para você fazer na hora da prova, certo? Pelo menos escrevi a conservação da energia, mas depois era bem trabalhoso por conta de não ser numérica a questão, então fica uns termos bastante ruins de você carregar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo, coloque as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com os seus colegas para que eles vejam a resolução dessa questão também.